A bandeira do mundo. Quando eu era menino, havia dois homens curiosos correndo por aí que eram chamados de o otimista e o pessimista. Eu mesmo usei constantemente as palavras, mas confesso com alegria que nunca tive uma ideia muito especial do que elas significavam. A única coisa que poderia ser considerada evidente era que eles não poderiam dizer o que diziam, pois a explicação verbal comum era que o otimista achava que este mundo era o melhor possível, enquanto o pessimista achava que era o pior possível. Sendo ambas as afirmações obviamente um disparate, tinha-se de procurar outras explicações. Um otimista não poderia significar um homem que achava tudo certo e nada errado, pois isto é sem sentido, é como chamar tudo de direito e nada de esquerdo. Voltando ao começo desse parágrafo, né? Eu mesmo usei constantemente as palavras, mas confesso com alegria que nunca tive ideia muito especial do que elas significavam. Repare, da onde que vem essa alegria dele não saber, a alegria de simplesmente ele não conhecer? Não, a alegria de ele não ser ingênuo como os outros, que saem aí usando a palavra otimista e pessimista, sem saber que este conceito que está subjacente a essas palavras, na verdade, não faz sentido nenhum, né? Então, mais ou menos, é o Chesterton falando assim, olha, eu até usei as palavras, mas para minha defesa, eu não sabia o que elas significavam, graças a Deus, né? Quando eu era menino, havia dois homens curiosos correndo por aí. Dois homens curiosos correndo na boca das pessoas. Haviam essas duas criaturas estranhas, que eram o otimista e o pessimista, né? A única coisa que poderia ser considerada evidente é que eles não poderiam dizer o que diziam, pois a explicação verbal comum era que o otimista, etc, etc. Perceba o quanto que ele enfatiza aqui na explicação verbal, né? Então, ele está partindo do pressuposto que sim, há um otimista, deve haver um otimista, sim, deve haver um pessimista, né? Então ele não está jogando as palavras no lixo, falando, olha, não existe otimista, não existe pessimista, isso daí é uma mera abstração. O que ele está criticando aqui é a explicação verbal que se dá para essas duas palavras. Então, basicamente, o que ele decide é, eu vou manter as palavras, mas eu vou, de alguma forma, buscar uma maior exatidão a elas. De alguma forma, descobrir o que é, afinal de contas, um pessimista e o que é um otimista, né? Então, repare, a crítica que o Chesterton faz não é aquela crítica radical do desconstrutivista, né? Que vai olhar para você e vai dizer que não existe nada, né? Você vai falar assim, eu amo tal pessoa. E aí a pessoa vai falar, mas o que é o amor? Na verdade, o amor não existe, o amor é uma construção e tudo vira uma construção. Ora, se alguém olha para outra pessoa e fala, eu te amo, é porque o amor existe, né? Simplificando a história. Então a questão não é sair pela tangente, o caminho fácil, dizendo, não, essa é uma construção de cada um. É olhar e ver e perguntar, tá, mas o que você quer dizer com amar? E aí a pessoa tenta se expressar. E você olha aquilo e fala, não faz sentido. Isso não é o amor. E aí a pessoa vai olhar para você e falar, tá, então o que é o amor? E aí sim que é um trabalho brutalmente difícil, né? Descobrir, afinal de contas, o que é o amor, né? Lembre-se que essa ideia de simplesmente dizer o que e ficar por isso mesmo, que é o que geralmente o desconstrutivista faz, né? Não, mas o que é verdade? E ficar por isso mesmo e não apresentar nenhuma resposta, além daquelas respostas estúpidas que não são resposta nenhuma, né? Não, cada um constrói o seu próprio conceito de verdade, mas tá, você não respondeu nada, né? Lembre-se que essa postura é a postura de Pilatos quando ele encontra Jesus, né? Jesus fala que ele é a verdade, e aí Pilatos olha para ele e fala assim, mas o que é verdade? E fazendo isso, ele se pretendeu o super intelectual que consegue criticar qualquer pessoa, mas o que é verdade? Né? É interessante a postura de Jesus. Jesus não respondeu nada, só ficou ali em frente a ele. Né? Se Pilatos tivesse sido sábio o suficiente, ele olharia para Jesus e falaria,
e eu estou vendo que é a verdade, né? Então, voltando dessa digressão de eu reconheço que certas coisas existem, então deve haver o otimista e o pessimista, mas eu reconheço que o que as pessoas classificam ou explicam como sendo o otimista e o pessimista não está certo, e eu vou fazer um esforço para tentar achar o que, afinal de contas, é o certo, né? Repare, quando ele fala assim, a explicação verbal comum, e aí ele critica essa explicação verbal, isso é muito emblemático. A maioria, não diria assim a maioria dos erros, mas grande parte dos erros das pessoas quando vão falar sobre grandes questões, às vezes não é que elas não saibam. Então, provavelmente uma pessoa sabe reconhecer um otimista e um pessimista. Só que na hora de transformar isso em discurso, elas violam a realidade. E esse é o destino do ser humano, essa nossa maldição, né? Então perceba, você, adolescentezinho, com aquele amor, né? Como é que eu digo? Aquele amor todo ingênuo e cheio de empolgação. Então você sentiu algo muito verdadeiro, né? Quando você quer descrever isso e tenta escrever um poema ou escrever um romance, em 99,9999% das vezes você vai falhar e você vai violar a tua própria percepção, de forma que a tua escrita, explicação ou qualquer coisa assim não vai fazer jus à sua vivência real, né? Aquilo foi verdadeiro, o que você escreveu e como você explica não é. Para você ver isso muito comumente, basta você conversar com, às vezes, um pintor, um escritor, ou um músico genial, né? O cara é genial, ele sente a arte dele, ele faz a arte dele. Aí você pede para ele explicar, às vezes, os maiores disparates possíveis, assim. Pois isso é sem sentido, é como chamar tudo direito e nada de esquerdo, né? Então, ele tá, em outras palavras, falando, é claro que é sem sentido, é claro que não faz sentido nenhum dizer que o mundo é ruim ou o mundo é mau. É claro que todo mundo percebe que o mundo é composto dessas duas coisas. É claro que todo mundo percebe isso. Mais uma vez, vamos fazer a releitura do parágrafo. Quando eu era menino, havia 2 homens curiosos correndo por aí, que eram chamados de o otimista e o pessimista. Eu mesmo constantemente usei as palavras, mas confesso com alegria que nunca tive uma ideia muito especial do que elas significavam. A única coisa que poderia ser considerada evidente é que elas não poderiam dizer o que diziam, pois a explicação verbal comum era que o otimista dizia que este mundo era o melhor possível, enquanto o pessimista achava que era o pior possível. Sendo ambas as afirmações obviamente um disparate, tinha-se de procurar outras explicações. Um otimista não poderia significar um homem que achava tudo certo e nada errado, pois isso é sem sentido. É como chamar tudo de direito e nada de esquerdo.